Olá, sejam bem-vindos a mais um Encontro com Jesus. O encontro de hoje está no livro de João, no capítulo 8, versículo 1 a 11. Conta a história muito conhecida de quando os fariseus e os escribas apanharam uma mulher em adultério e levaram-na à presença de Jesus. A lei judaica dizia que quem fosse apanhado em adultério deveria ser condenado à morte por apedrejamento. E então, os judeus, fazendo apanágio do seu pleno cumprimento da lei, levaram esta mulher a Jesus. Acontece que, quando eles lá chegaram com esta mulher aterrorizada, não é? A dizer, mestre, que chamaram a atenção de Jesus, no sentido de, temos muito respeito, mestre, para ver o que ia acontecer a seguir. Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério e diz a lei, a hipocrisia é tal que eles, apercebendo-se de quem era Jesus, da autoridade que Jesus tinha, foram dizer, diz a lei, quando Jesus foi quem fez a lei. Diz a lei que uma mulher apanhada em adultério deverá ser condenada à morte. Eles não acrescentaram que a lei também diz que quando dois forem apanhados em adultério, porque adultério tem que ter dois, deverão ser os dois condenados à morte. Eles só levaram a mulher. Portanto, só isto aqui nos leva a crer que eles fizeram de alguma forma uma cilada para Jesus. Portanto, eles levaram a mulher a Jesus e ficaram à espera da reação de Jesus. E Jesus, que sabia perfeitamente o que lhes ia no coração, tomou uma decisão. Quando eles levaram, antes de avançarmos para a decisão, quando eles levaram aquela mulher, a intenção deles era apanhar Jesus de duas formas, uma de duas formas. Se Jesus condenasse a mulher à morte, o povo ia estar contra, eles iam estar contra, porque ele não tinha autoridade para julgar, para tomar decisões sobre sentenças, apesar da lei definir isso, mas ele não tinha autoridade para fazer. Se ele dissesse, e porque apregoava tanto o amor, como é que ele ia tomar uma decisão daquelas? Se ele dissesse que não ia fazer isso, que aquela mulher não ia ser apedrejada até à morte, ele ia ser condenado, julgado, porque estava a incumprir a lei. E então eles estavam a achar que iam apanhar Jesus de alguma forma. Jesus começou a escrever na areia. Diz-nos o relato bíblico que Jesus se baixou e começou a escrever com o dedo no chão. E à medida que ele ia escrevendo no chão, curiosos e já prontos para apedrejar, os fariseus começaram a aproximar-se e a ler. E Jesus disse-lhes, o primeiro que dentre vós não tiver, ou melhor, o que dentre vós não tiver qualquer pecado, que atire a primeira pedra. Portanto, ele estava a dar o aval. Se houver algum dentre vós limpo, digno, atire a primeira pedra. Ele sabia o que ia no coração. Ele sabia o que eles faziam por norma. Ele sabia quem eles eram. E eles, ao verem escarrapachados no chão os seus pecados escondidos, as suas intenções com aquela cilada, as suas intenções para com Jesus, eles começaram a largar as pedras e foram embora. E a dada altura estava sozinho Jesus e a mulher a seus pés. E Jesus virou-se, mulher, onde estão aqueles que te condenaram? E ela virou-se, cheia de medo, não viu ninguém e disse, Senhor, não está ninguém. E então Jesus disse, então, também eu não te condeno, vai-te embora e não peques mais. Nesta altura, Jesus estava a dizer à mulher que era pecadora, tinha pecados na vida, precisava de se arrepender e confessar aqueles pecados e deixar de pecar. Jesus não limpa os pecados só porque perdoa pecados. Jesus limpa os pecados quando as pessoas entregam, confessam, arrependem. E aquele ato daquela mulher, o não está mais ninguém aqui, o terror com que ela ali estava, a forma... Jesus, como conhece o coração dos outros, dos fariseus, também conhecia o coração daquela mulher. E também percebeu que ela, a partir dali, com aquela lição, ela ia mudar de vida. E então perdoou-a e mandou-a. Quando Jesus disse, vai e não peques mais, no sentido de, eu estou-te a perdoar os teus pecados porque tu te arrependes deles,
mas vais transformar-te. Com este encontro com esta mulher, Jesus alcançou duas partes. Alcançou a mulher, no sentido de qualquer pecador pode ser perdoado se se arrepender e se deixar transformar, e a partir daí transforma-se pelo perdão. E para com os fariseus, esteve a ensinar-lhes que ninguém tem dignidade para julgar os outros. Quando nós dizemos que alguém cometeu um erro, 4 dedos apontam para nós, para os nossos erros. Portanto, este encontro de Jesus com a mulher e com os fariseus é um encontro que nos quer dizer: não julgues o teu próximo. A única pessoa que tem capacidade e autoridade para julgar é Deus, porque conhece os corações, que é o caso de Jesus com os fariseus, conheceu os corações. Nós não temos condições. Nós estamos aqui em relacionamento com os outros para nos levantarmos uns aos outros, para nos auxiliarmos uns aos outros, nunca para julgar, porque todos nós temos coisas no nosso coração que não permitem que atiremos pedras. Fiquem bem e pensem nisso.